Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, encontramos no livro do patriarca Jó, capítulo 37, versículo de número 5. Assim está escrito: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Aqui, Jó, o patriarca, mesmo em meio à vida que ele estava sofrendo, nós encontramos aqui uma palavra muito importante falando sobre o trovejar de Deus. A bem da verdade, esta palavra Eliú estava transmitindo a Jó. E ficou aqui, então, registrado. Existem situações na vida que as pessoas estão enfrentando por sérias dificuldades. Aqui com Jó não era diferente. Todos nós conhecemos a história de Jó, quando, por uma permissão de Deus, Deus viu a integridade, a fidelidade, a obediência e a devoção de Jó para Deus. O adversário procurando desacreditar a obra de Deus, então ele estava como que acusando a Deus que Jó só lhe prestava adoração porque Deus enchia ele de bens. E isto nós entendemos que não é verdade. O próprio Deus deu testemunho de Jó e Satanás pôde passar essa tremenda vergonha porque tentou provar uma coisa que não era verdade. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade e quem mente é filho do diabo também. Ele estava procurando, então, colocar dificuldades diante de Deus, coisa que ninguém tem condição para fazer isso, porque Deus é transcendente. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. Não há ninguém sequer que se compare a ele, que dirá estar acima dele. Ele está acima de tudo e de todos. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. E o que ocorreu foi que Jó foi levado a esta situação. Tudo o que tinha, perdeu, os bens, a família, a saúde, só não perdeu a vida. Deus disse, só não toca na vida. Mas ele atravessou um cadinho muito difícil, com muito sofrimento. Mas encontramos neste livro preciosidades da parte de Deus. E aqui está uma delas, que diz o seguinte: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. O trovejar de Deus é aquela voz como trovão. Não tem aquelas vezes que nós estamos em casa ou em qualquer lugar, não tem chuva, não tem nada, e de repente dá aquele estalo forte, aquele trovão, sem que ninguém espere, e que todo mundo logo se coloca em posição como que assusta com o barulho tão forte. Então, o trovejar de Deus é assim. E aqui Eliú estava dizendo para Jó o seguinte, que com a sua voz troveja Deus. Agora Deus troveja maravilhosamente. Então, quando se conhece que o trovejar é também uma linguagem de Deus, é um meio de Deus responder e mostrar a sua presença, nós vamos aprender que quando isto acontecer, será para nós o momento de reconhecer a ação de Deus e glorificá-lo agradecido, porque quando Deus troveja, ele troveja de maneira maravilhosa. E aqui está escrito, e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quem é que pode entender a linguagem
do trovejar? Quem pode avaliar? Só mesmo Deus. E é uma das maneiras, de várias que existem, uma das maneiras de Deus se manifestar. É através do trovejar, da trovoada, aquele trovão forte, seco e alto. E nós encontramos na palavra de Deus alguns textos que vão falar sobre esta trovejada de Deus. O Deus que troveja, ele troveja para livrar o seu povo, para livrar a sua nação. Enfim, em momentos de necessidade, só mesmo uma intervenção de Deus para colocar de uma vez por todas a solução, trazer a segurança e a resposta para aqueles que estão devotando a Ele a confiança e a esperança no livramento. Então é quando Deus troveja. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, pelo menos aqui, em 5 outras referências sobre o trovejar de Deus. Então aqui, Eliú disse para Jó, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Então, o trovejar de Deus tem um sentido, tem uma razão de existir, tem um significado. E Deus opera através do trovejar maravilhosamente. E com o trovejar, Deus faz grandes coisas que nós não compreendemos. O salmista relata quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro de Babilônia para Jerusalém, eles cantavam o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E aqui com o trovejar diz que Deus faz grandes coisas que nós não compreendemos. O povo de Israel, quando estava voltando para Jerusalém, também não tinha esta compreensão. Mas era o propósito de Deus, era o plano de Deus. E foi como se Deus tivesse trovejado naquele dia. A partir daquele dia até ali, eles chegaram cativos, oprimidos pela Babilônia. Mas a partir daquele dia, eles estavam caminhando em direção à terra deles para readquiri-la, tomar posse dela e reconstruí-la. E isto tudo se deveu à operação de Deus. Não era a operação de homens que poderia fazer aquilo. Só Deus poderia fazer aquilo, como evidentemente ele fez. Então, aqui no 37 diz: com a voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. E no capítulo 40, o versículo 9, aqui de Jó, aqui agora o Senhor vai respondendo a Jó e diz o seguinte: ou 40, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Era Deus falando com Jó. Deus perguntou a Jó se ele tinha um braço semelhante ao braço de Deus, e se ele podia trovejar com uma voz semelhante à voz de Deus. Foi aqui que Jó entendeu que ele realmente não sabia nada. Ele procurou inquirir diante de Deus, defender a sua causa, levar Deus a um encontro para se defender. Quando Deus começa a perguntar, ele emudece, ele não tem respostas. E aqui Deus diz para ele se ele tem braço como Deus e se ele pode trovejar com a voz como se fosse a voz de Deus. Então veja, aqui no capítulo 37, o verso 4 diz: depois disto brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Então, o trovejar de Deus é como se fosse um ultimato.
algo que vem e acontece de imediato, e quem realmente estava na posição contrária a Deus já não encontra mais chão aonde pisar. Porque esse trovejar de Deus aterra as pessoas. Eles não têm como se livrar da intervenção de Deus em favor daqueles que nele confiam. Deus abençoe, pastor José Mário. Que eles confiam. Então diz, depois disto brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. E o 5 diz, com a sua voz, que eu li, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E agora aqui no 40, o verso 9, versículo 9, o Senhor pergunta para Jó, você tem braço como de Deus? Você pode trovejar com uma voz semelhante à voz de Deus? Quem pode fazer isso como Deus faz? Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Deus não deu este direito a ninguém. Quem troveja é Deus. Às vezes, os homens querem trovejar, mas o trovejar dos homens é para a sua própria ruína, porque quem realmente pode trovejar é Deus. E nós não temos um braço semelhante ao de Deus e não temos uma voz semelhante à de Deus. Portanto, deixemos o trovejar com Deus e desfrutemos das coisas grandes e maravilhosas que Deus faz e nós não compreendemos. Mas não precisa compreender, basta somente recebê-las e desfrutar e saber que isto partiu de Deus. Então observe aqui, em Jó está este relato. Agora vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 7, o versículo 10, vai nos falar também de uma ação de Deus semelhante a esta. Olha, Samuel tinha chamado o povo quando eles receberam a arca de volta, que tinha sido levada pelos filisteus, e eles a devolveram, e o certo é que Israel ficou 20 anos sem aquela arca. Mas agora eles estavam de posse dela novamente. E Samuel levou o povo lá para a cidade de Mispá e reuniu o povo de Israel ali para fazer um concerto com Deus, né? Fazer um concerto com Deus. E o concerto dependeria de orarem, congregarem-se, jejuarem e derramarem água perante o altar do Senhor. Então, em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 5, diz, versículo 4 a 6, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalis, aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então, Samuel chamou o povo para fazer um concerto com Deus, para se converterem, se voltarem a Deus. Quando eles estão nesta condição de arrependimento, jejum e oração, na presença de Deus, arrependidos, o que é que acontece? Os filisteus souberam que eles estavam em Mispá e começaram então a cercar a cidade para dar de ímpeto contra eles, e lá em Mispá, certamente, eles seriam uma presa fácil para os filisteus. Eles seriam derrotados se dependesse da sua força própria. Eles estavam fragilizados, eles estavam afligidos com o arrependimento, eles não estavam dispostos para lutar, mas para se converter a Deus. E quando eles receberam esta notícia, essa notícia a Samuel, eles correram a Samuel e disseram o seguinte,
Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Deus abençoe a irmã Dalila Nicásio. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro, ofereceu um sacrifício e clamou ao Senhor. Sacrificou por inteiro, clamou ao Senhor por Israel, o Senhor lhe deu ouvidos. E diz-nos aqui, o versículo 10, observe. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Eles chegaram bem próximo, parecendo até que o próximo ato dos filisteus seria derrotar o povo de Israel. Mas, ainda que a distância fosse de uma mão, veja o que aconteceu. Eles chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Veja que tinha lá os judeus e tinha os filisteus. A trovoada de Deus não foi sobre o povo de Israel. A trovoada de Deus foi sobre os filisteus, os inimigos do povo de Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou. O que é aterrar? É a terra abrir e afundar. Aterrar é quando tem alguma barranco que escorrega e quem estiver embaixo fica soterrado. É assim, soterrou, né? E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs no lugar e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então veja, os filisteus foram abatidos. Eles vieram com tanta força, com tanta pompa, com tanta confiança, que Israel não ia escapar da mão deles, e quando eles pensam que estão garantidos na sua intenção, lá do céu, Deus troveja. Olha o trovejar de Deus. Uma nação por inteiro se destruiu com um trovejar de Deus. E Jó disse aqui, com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Como compreender essa destruição dos filisteus? Só sendo algo de Deus, a intervenção de Deus. E o meio que Deus usou foi trovejar. A voz de Deus trovejou e o povo se derreteu. O povo foi aterrado. Não teve força para resistir, perdeu o rumo, perdeu tudo que tinham e perderam a vida também. Porque com Deus não se brinca. Mexer com quem está no coração de Deus é mexer com o próprio Deus. Os salvos por Cristo Jesus e a nação escolhida por Deus são como a menina dos olhos de Deus. Quem se meter a tocar e colocar a mão naquilo que é precioso para Deus, Deus pode trovejar dos céus e aterrar os inimigos, como ele fez com os filisteus. Bem, vamos agora para 2 Samuel, o capítulo 22, o versículo 14. Está escrito assim. 2 Samuel 22 e 14. 13 e 14. 13 diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. Veja aqui.
Trovejou desde o céu o Senhor e o Altíssimo fez soar a sua voz. Então já observamos aqui, duas vezes em Jó, falando sobre o trovejar, uma em 1 Samuel e uma em 2 Samuel, falando sobre o trovejar de Deus. Agora, no Salmo 18, o verso 13, está escrito assim. Salmo 18, verso 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Este Deus que troveja é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. E porque muitas das vezes nós ficamos pressionados, acuados, com medo do inimigo, da ação do inimigo, e valorizando muito o poder do inimigo, e achando que nós não temos condição, e que vamos ser derrotados, e vamos ser riscados da face da terra, se nós servirmos um Deus que é a nossa defesa. Quando nós não podemos fazer nada, nós temos um Deus que faz por nós. E o agir de Deus é através de o trovejar. Deus sabe trovejar. Ele trovejou em todas estas situações que nós lemos aqui. Ele continuou mesmo. Ele não perdeu o poder de trovejar. Ele continua a trovejar. Basta haver necessidade. E no Salmo 29, o verso 3, está escrito assim. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então observamos aqui o trovejar de Deus. É um meio que Deus utiliza-se para prover livramento para o seu povo. Quem sabe hoje você precisa um trovejar de Deus para de uma vez por todas acabar com esses inimigos que procuram lhe causar mal e tirá-lo da comunhão com Deus. Deus pode trovejar. Ele trovejou no tempo de Samuel, ele trovejou no tempo de Jó, no tempo do salmista, ele é o mesmo. Ele é imutável, ele não muda. Se ele trovejou lá, ele pode trovejar hoje também. E o trovejar de Deus, para aqueles que estão ligados a ele e em comunhão com ele, nós vamos entender, como Jó deixou registrado aqui, no capítulo 37 e o versículo 5. Ele diz o seguinte: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Para os inimigos é um terror. É um meio de eles serem destruídos. Para quem confia no Senhor é algo maravilhoso. E dizia, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Como é que se pode compreender que com uma trovejada, um exército inimigo desaparece? Como explicar isto? Só mesmo sendo uma ação de Deus. Nós não precisamos conhecer os detalhes como as coisas acontecem. Só precisamos entender que há um Deus que age e que se move em favor do seu povo, em favor da sua nação. Deus tem uma nação. Deus tem um povo. E através de Cristo, nós agora somos chamados povo de Deus, concidadãos dos santos e da família de Deus. O nome de Deus é invocado sobre a nossa vida. Então, quando qualquer coisa difícil e perigosa estiver se aproximando de nós, ou inimigos fugazes para procurar nos desencorajar, desanimar e fazer-nos ser levados ao desespero, há um Deus que olha por nós. Há um Deus que com a voz troveja, estende o seu braço e brasas de fogo se acendem.
Então, este Deus que troveja, glorifique-o. Ele é o seu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Glória, pois, a ele. O Deus que troveja é o Deus verdadeiro. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que nos ama. E é o Deus que tem uma eternidade preparada para nos levar e desfrutarmos com ele a sua presença por toda a eternidade. Mas se houver necessidade, ele vai trovejar a meu favor, a seu favor, a nosso favor. Portanto, fortaleça-te em Deus, descansa nele, anima-te, fortalece o teu coração, espera no Senhor, não se turbe, não se atormente, não se amedronte, não procure fugir, coloca nas mãos de Deus. Deus tem uma maneira certa de agir, ele tem o trovejar. E você poderá ouvir o trovejar de Deus. E para você, ele significará coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus. Para o inimigo, significará a derrota e o aniquilamento dele, para ser silenciado para sempre. Porque com quem é de Deus, ninguém brinca. Deus defende. Então aqui está. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, que hoje possa o Senhor nosso Deus trovejar em nosso favor. E o trovejar de Deus trará livramento para cada um de nós. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.